Assim, para quem viu de fora, ficou a ideia de um bom jogo, né? Um jogo movimentado, cheio de alternativas, disputado, né? Extremamente disputado, com grande público, dando aquele clima de grande jogo, né? Para você que tem um olhar assim muito mais atento a questões táticas, técnicas, você gostou do que viu? Tem muitas correções para fazer? Enfim, uma avaliação sua, por favor. Eu penso que todo time que joga contra o Cruzeiro foi a estrutura que o Cruzeiro tem muito bem elaborada, né, e já muito consolidada, sempre empurra os adversários para trás, né? Se foi assim no primeiro turno contra a gente, né? Para esse jogo a gente preparou uma estrutura um pouco diferente, né, para que a gente conseguisse marcar mais alto e gerar menos desequilíbrio, né, que proporcionasse ao Cruzeiro avançar no campo de jogo. Eu acho que a gente conseguiu alternando o protagonismo do jogo com uma grande equipe, né, que não é à toa que está na primeira colocação da temporada, né. Também para mim foi o melhor jogo do ano. Para mim também dentro do campeonato acho que foi o melhor jogo do campeonato. E que se tivesse que ter um vencedor pela clareza de oportunidades que a gente teve, poderia tranquilamente ser o Grêmio, né? Não é porque o empate foi em casa, diante do torcedor que lotou o nosso estádio, foi porque nós enfrentamos um grande adversário, né? Nós deixamos de somar 2 pontos em circunstância do local do jogo, né? Mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? Porque foi contra uma grande equipe. Quando você cita, Roger, a alternância de protagonismo, né, dentro da partida, a gente vê que foram em momentos em que você mexe, inclusive, em posicionamento de jogadores, principalmente que jogaram um pouco mais atrás no início, talvez o Lucas, o Veja Sante, movimentando um pouco mais essas peças desses 2 jogadores, o Grêmio conseguiu, parece ter um protagonismo um pouco maior no meio-campo e avançando um pouco mais. Depois de fazer o 2-1, a impressão que dá é que o Cruzeiro voltou a ocupar mais o campo do Grêmio. Nessa alternância de protagonismo, onde é que se encaixa esses detalhes que fizeram mudança no placar também? Boa, Rafa. Foi justamente o que a gente estava comentando agora, é que assim, depois que tu consegue fazer o segundo gol, naturalmente, né, tu quer garantir aquele placar conquistado, né, e o que estava nos dando a vantagem, né, foi no primeiro tempo, não sei se vocês conseguiram perceber dali, se eu botei no primeiro tempo eu botei o Lucas dentro da linha, na fase defensiva, né, porque se a gente considerar o campo com 5 corredores, no sentido do gol, o Cruzeiro ocupa todas essas posições na fase ofensiva, né? E você com uma linha de 4, é onde as bolas entram, né? A gente chama de posição 1, 2, 3, onde a bola entra, principalmente na posição 2 de desequilíbrio, que é a posição que o zagueiro não sabe se aborda, se o lateral aborda, né? E se um dos 2 aborda num tempo errado, há uma conexão de dentro para fora e profundidade, né? Então, a opção de colocar o Lucas por dentro, né, no jogo foi que, em tese, nós teremos uma linha com 5 jogadores que ocupariam 5 corredores. Justamente, daí quem atacou os corredores, 2 de cada lado do campo, por um lado foi Natan e por outro foi o Bruno. Né, no segundo tempo, né, eu tirei o Lucas de cima da linha e coloquei o Vila pelo lado esquerdo, ocupando o corredor 2 do lado esquerdo, para marcar esse desequilíbrio. E a gente voltou a encaixar. Porém, como eu disse, como a gente, para que tu consiga marcar com agressividade, né? Toda hora, tanto Biel quanto Ferreira estavam abordando os zagueiros deles de frente, né, com perna rápida para pressionar, e isso faz com que tu pressione mais alto. Quando tu faz o segundo gol, tu começa a querer proteger e tem menos agressividade, principalmente os nossos 2 laterais com um resguardo um pouco mais de linha. E nesse resguardo de linha, tu perde o time da abordagem. Foi isso que acabou empurrando a gente para trás um pouquinho, né? Depois quando o Cruzeiro trocou os jogadores também, né, o Vila, por algum momento, voltou a ocupar a frente dos zagueiros. Né? Diz, não, fica no corredor 2, que é o que está gerando o nosso equilíbrio e o que está dando a oportunidade da gente pressionar os caras. Então, essas alternativas foi justo. Para mim, a grande beleza do jogo foi um jogo de xadrez jogado a cada 15 minutos com o movimento das peças.
Né? Quando a gente iniciou o jogo, por que a gente conseguiu pressionar muito o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tinha nossos alvos principalmente muito bem definidos. Era o Zé Ivaldo, o zagueiro centralizado e o outro zagueiro. Né? Com o Diego pegando o zagueiro da sobra. Quando o Cruzeiro percebeu que estava encaixotado em função disso, ele passou a jogar o Zé Ivaldo como lateral direito e abriu uma estrutura com 2, ganhando um jogador no meio. Isso gerou uma necessidade de adaptação àquilo ali. Né? Por um lado, né, os times têm estrutura estabelecida, né, gera uma capacidade de tu conseguir organizar melhor o sistema para defender e atacar, mas por outros também as alternâncias também geram dificuldade, né? Se depois, quando eu optei botar o Campaz ali para soltar mais o time e tentar vencer, e a gente criou a principal oportunidade, né, com a bola do Janderson na trave. Né, com a entrada do Elkson, diferente da característica do Diego, né, que vai fazer esse jogo muito mais de apoio. O Elkson vai puxar a profundidade, foi numa profundidade dessa, numa trama pelo lado, que a gente conseguiu acessar a área e a bola na trave. Né, para mim foi um grande jogo. Eu imagino que para quem estava assistindo também. Claro que o torcedor fica frustrado pelo empate dentro de casa, a possibilidade de novamente alcançar o segundo lugar. Mas eu falei para os atletas agora no intervalo, tenho certeza que a gente conseguir repetir esse mesmo nível de intensidade, de concentração, de jogo, a gente vai somar pontos importantíssimos nessa perna do campeonato. Roger, o Pesolano, lá do outro lado, durante a semana, ele tratou esse jogo como uma final. No entendimento dele, se vencesse, pelo menos deu a entender, né? Se vencesse aqui na Arena, a situação do Cruzeiro na liderança ficaria de uma forma muito mais tranquila pela perseguição que o Grêmio estava propondo. O empate hoje inviabiliza a campanha do Grêmio para a tentativa de ser campeão? Ou você vê cenários ainda onde isso é possível, ou isso é mera futilidade e o importante é o G4? Eu acho que se a gente jogar para buscar diminuir a diferença do Cruzeiro, nós vamos automaticamente conquistar o acesso, né? Eu acho que a gente só não pode levar essa ansiedade de querer tirar a diferença, né, de 10 pontos que é hoje, né? E atropelar os compromissos que a gente tem, pensando em perseguir ou tentar a todo custo tirar a diferença. A gente tem que saber que o Cruzeiro abriu essa margem dentro da competição, não foi agora, né? Foi no começo do campeonato, né? E isso dá um conforto para ele, né? Senão o campeonato não está decidido, já vi muita coisa acontecer. Claro que está encaminhado, né, porque o adversário está na frente. Isso aí são 3 empates, 3 vitórias e 1 empate, né, a gente pode considerar. Né, mas não está decidido. Assim como a gente olha para trás, está 8 pontos de quem está no 4º lugar, tu tem um conforto na tabela, mas tu sabe que se tu não pontuar, os adversários podem chegar. Né, e tem confrontos importantes, né, esse bloco, né, que a gente está iniciando agora, é um bloco que tem confrontos diretos, né, importantes, isso vai definir muita coisa. Roger, citou há pouco, né, explicou a questão dos volantes, do posicionamento, a mudança, o Lucas Leiva, mas para os próximos jogos, tu pretende continuar jogando com eles? Eu sei que tu não gosta que chame o Bitelo de volante, por exemplo. Era talvez Vocês jogador... gostam? Para mim ele é segundo volante, tá? Tá bem. Vamos lá. Pretende continuar com os 3, Vilhaçante, Leiva e Bitelo juntos? Ou hoje era um jogo especial porque era o líder, porque o Cruzeiro joga de uma forma diferente? O que tu pensa para a sequência agora em relação a isso? Para mim, o Bitelo fez tudo o que o meia precisa fazer. Articulou, finalizou de fora da área, marcou, entrou na área para definir a jogada. Ele não é... A gente tem uma dificuldade de qualificar o meia que não é canhoto, né? Porque a gente enxerga a plasticidade do domínio do canhotinho com a bola, aquele jogo enroladinho ali, né, que tem um tato melhor, e acredita que o destro é mais difícil de fazer esse jogo plástico, né? Mas tudo é possível, né? Hoje foi por várias situações, né? Uma delas foi pela característica do adversário. Né? Mas se dentro de casa funcionou com uma equipe que te restringe os espaços, que pressiona muito rápido, justamente porque o Cruzeiro não deseja entrar em organização defensiva. Né? O Cruzeiro tem perna rápida na frente, eu estava falando agora no vestiário, não deixou de pressionar 1 segundo, pelo motivo, porque não quer entrar em organização defensiva.
né? Quer roubar a bola o mais rápido possível. E com pouco espaço, o Bitela conseguiu se locomover bem. Eu acho que foi bom. E o Campaz entrou muito bem também, né? Ali a gente deixou o meio mais leve e nos deu chance de, com o controle técnico, voltar para a partida de novo. Né? Tudo é possível, né? Eu gostei. Siga o canal nas redes sociais, que lá também estamos postando notícias do Tricolor. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.